Então vamos nós. Então hoje nós vamos Gabriel Leitão. Então tá, tudo bem. Vamos só atualizar aqui a nossa planilha para a gente dar sequência. Que hoje a gente vai ganhar dinheiro, hoje a gente vai receber herança. Tudo bem, foi uma piada infame. S7. Teoria. Shift 2. Ler capítulo 9. Passa para semana que vem a topic. Está no S núcleo X código. Ok, vamos nós, pessoal. De quem foi? Vamos lá, deixa eu só bater o ponto aqui em relação ao projeto da semana passada. Quem me mostrou o projeto e eu disse que estava ok, é para estar com o nomezinho marcado aqui nesse último. Tem alguém que fez e não me mostrou ainda? Só vocês dois, né? É aquele que tem duas classes, onde uma classe tem uma lista de elementos da outra classe, ok? Que era para eu ter visto ontem. Então você fez, está aqui marcado. Então, ok, a lapiseira com vários grafites era um exemplo de atividade. Então, se você fez, ótimo, era pelo menos esse ou esse. Então, desse da aula passada, eu coloquei dois materiais para leitura, que foram os dois materiais de array. Então, se você viu, se você leu que era para ter lido, você vem aqui, puf, você marca esse. Então, agora a gente vai entrar na parte de herança, que corresponde à apostila, o capítulo 9. Na apostila da Kaela, ela dá um salto na teoria. Então, ela começa lá até o capítulo 5, e aí no capítulo 5 ele começa a explicar o Eclipse, por exemplo, as pessoas que nunca utilizaram, mas a gente tem utilizado aqui, entender o que é refatorar, como é que eu crio um projeto, algumas importações. Então, se você usa um Eclipse, talvez valha a pena você dar uma olhadinha aqui, porque ele tem algumas técnicas, por exemplo, qual é o atalho que eu uso para indentar tudo quando eu estou errado, ou então quando eu incluo um array list, como é que eu faço para dar os includes automaticamente, Ctrl Shift O e um bocado dessas organizações. Queria falar um pouquinho sobre o que é a organização de pacotes, de visibilidade, a gente falou naquele dia, e como é que nós geramos ou rodamos um jar diretamente. Isso aqui fica para curiosidade, você pode olhar depois, né? Como é que você transforma o seu projeto num ponto jar para você rodar em outra máquina diretamente, etc. Então a gente vai entrar aqui agora no capítulo 9, que começa o nosso polimorfismo de classe, ou seja, eu vou tratar várias classes como se fossem a mesma classe. Então fica como atividade para vocês ler o capítulo 9, tá? Mas como eu tenho gente que não lê, eu vou passando por aqui com vocês por cima para vocês lerem sozinhos depois. Então para o que vocês estão fazendo aqui, volta, foca aqui, tá certo? Então, qual é a ideia da herança? A ideia da herança é que eu possa tratar objetos com comportamentos semelhantes da mesma forma. Por exemplo, eu tenho um macaco, eu tenho um cavalo, eu tenho um gambá. O que é que os três têm em comum? São animais. Ele poderia dizer, os três têm pelos, os três têm dentes. Então existem várias formas em comum de trabalhar com eles. Então, se eu estiver pensando no grupo de animais,
eu posso colocar todas essas pessoas no grupo de animais. E eu posso, por exemplo, pedir que eles respirem, porque todos os animais respiram. Então, uma forma de ver um grupo é uma forma onde eu vejo apenas aquilo que é em comum dentro do grupo. Por exemplo, não faz sentido eu olhar para o macaco, para o cavalo e para o gambá e dizer suba em árvores, porque não é aquilo que é comum entre os três. Então, se eu estou vendo-os como animais, eu só posso requerer deles coisas que são comuns a animais. Uma forma de nós trabalharmos isso que é chamado de polimorfismo de classe, ou seja, classes diferentes que se comportam da mesma forma, por isso polimorfismo relacionado à forma, é a herança. E tem outras formas de polimorfismo, mas o que a gente vai ver hoje é a herança. O exemplo da apostila é o seguinte: eu tenho um funcionário, todo funcionário tem nome, tem CPF, tem salário. E eu tenho o meu gerente. O gerente tem nome, tem CPF, tem salário, mas também tem uma senha e o número de funcionários. O gerente é um funcionário, então eu não precisaria ter duas classes separadas. Eu posso organizar ele dessa forma: o meu gerente é um funcionário. Em Java a gente diz que o gerente estende funcionário, ou em outras palavras, funcionário é a classe base e gerente é a classe derivada. Gerente deriva de funcionário. O que é que isso implica? Tudo que funcionário é, gerente também é. Tudo que funcionário tem, gerente também tem. O que é que funcionário tem, que a gente vê aqui? Nome, CPF, salário. Get nome, get CPF, get salário, etc. Se é isso que o funcionário tem, também é isso que o gerente tem e é. Gerente também tem um nome, gerente tem um CPF, gerente tem um salário. Só que eu não preciso escrever isso aqui, porque na hora que eu digo que ele é um funcionário, tudo que eu disse que um funcionário tem e é, o gerente herda. Por isso que a gente fala da palavra herança. Então, por exemplo, seja bem-vinda, meu bem. Alegria tê-la aqui. Sente-se, por favor. Então, eu posso chamar o nome do gerente, o CPF do gerente, o salário do gerente, o get nome do gerente, porque o gerente tem tudo isso, porque o gerente é um funcionário e um funcionário tem tudo isso. Ok? Então, em UML, a gente escreve com essa setinha aqui, ó. Entendeu? O gerente herda de funcionário. Essa setinha é estranha. Eu nunca vou me acostumar com ela, eu sempre acho que é o contrário, mas tudo bem. Então, tudo bem, mas quem inventou o ML disse, eu quero que seja assim, porque na cabeça dele era diferente. Então, tudo bem. Então, mas você imagina assim, ó, você pode decorar assim. Toda vez que eu pergunto para o gerente, cadê teu nome? Qual é teu nome? Ele diz, não sei. Eu pego lá no funcionário meu nome e devolvo. Então você pode pensar que é a invocação. Quando o gerente precisa de algo que ele não sabe, ele invoca do funcionário. Ele vai até o funcionário pegar a informação que falta nele. Gerente, me diga seu nome. Ele vai, por isso que o movimento é a setinha para cima. O gerente vai até o funcionário para pegar a informação. Tá? Então, se a gente estivesse implementando, a gente criaria um gerente. A gente podia dar um set nome em gerente, porque gerente é um funcionário, tem um nome. E a gente podia também dar um set senha no gerente, porque além das informações de gerente, ele também tem as informações de funcionário. Então a gente tem alguns nomes para isso. A gente pode dizer que funcionário é a classe base e gerente é a classe derivada, ou gerente é subclasse da classe funcionário. Então, gerente é a superclasse ou classe base, funcionário é a superclasse ou classe base e gerente é a subclasse ou classe derivada. Então, tem algumas outras coisas que nós já vimos naquela época, mas eu deixei para falar, assim, vimos superficialmente. O atributo protegido, quando nós vimos pela primeira vez, ele tinha a mesma visibilidade de pacote. Então, tudo que é protected pode ser visto no mesmo pacote. E fora não pode ser visto. Tudo que é default, que é o package, pode ser visto no pacote e fora não pode ser visto. Mas o protected tem uma coisa diferente. Todos os meus filhos
tem acesso ao que é protegido. Ou seja, quando eu faço uma classe derivada de funcionário, ele tem acesso direto a tudo que é protected, mesmo que ela esteja em outro pacote. Então, eu tenho um filho, o filho vê tudo que é público, porque todo mundo vê tudo que é público, o filho não vê o que é privado, que ninguém vê o que é privado, só a própria classe, e o filho também vê o que é protegido, independente de onde o filho esteja, seja no mesmo pacote, ou seja em outro pacote, ou seja em qualquer lugar. Se é filho, tem acesso ao que é protegido. Se é package, né, só pode ser visto dentro do mesmo pacote. Não existe o atributo package, mas se você apagar, se você deixar sem nada aqui, né, só string nome, ele assume valor de package, visão de pacote. Tá. Então, como é a ideia? Privado é quando você não quer que a pessoa tenha acesso, fora da classe, nem sequer os filhos, e protegido é quando você permite que os filhos acessem e alterem. Plá, 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 plá. E o Eclipse vai ter aqui alguns exemplos. Ó, todo mundo é funcionário, dinheiro é funcionário, diretor é funcionário, secretário é funcionário, gerente é funcionário. Okay. Então, primeiro, vamos lá, vamos fazer aqui esse mesmo exemplo do Eclipse. Esse mesmo exemplo da apostila, a gente vai fazer aqui e rodar, e entender o que é a sobrescrita, o polimorfismo de método. Eu vou fazer aqui, depois eu vou dar um tempinho para vocês testarem no próprio computador de vocês, tá? Então vamos aqui. Primeiro eu vou criar um novo projeto Java. Nosso novo projeto Java vai estar na aula de hoje, que vai ser na S07 E02 herança. Está criando. Vai. Ok. Nova classe. Ok, então vamos comigo aqui. Eu não vou colocar os gets e os sets para não ficar aquele negócio estufado e a gente conseguir ver tudo curtinho, tá? Então eu tenho aqui um funcionário. Tudo bem? A nossa classe funcionário tem o quê? Vou colocar só um nome. E seja bem-vindo, querido. E uma matrícula, né? Todo funcionário tem uma matrícula. Pronto, boa. Double salário. Funcionário tem um nome e um salário. Qual é o modificador de acesso que tem aqui? Package, pacote que eu não estou colocando nada, tá? Então eu vou colocar que o nome é público, que o salário é protected e que, sei lá, uma outra coisa qualquer aqui. CPF, só para a gente entender. Private string CPF, private, tá? Só para a gente ver o acesso. Então, aqui de outra classe eu tenho acesso ao que? Se eu criar um funcionário F recebe novo funcionário, cria um funcionário. Eu tenho acesso ao que é público, o nome, tenho acesso ao que é protegido, porque eu estou dentro do mesmo pacote, então eu posso fazer S.salário recebe 400 no boa, mas eu não tenho acesso ao que é privado, isso a gente já viu, né? CPF recebe, aí vai dizer, filho, isso daí é protegido, você não pode acessar a coisa que é protegida. Beleza, então vamos aqui criar um gerente que estende funcionário, classe gerente extends funcionário. O gerente é um funcionário. Então, eu vou criar aqui um método qualquer para o gerente, public trabalhar. Public void trabalhar. Então, no meu método trabalhar, que é de gerente, vamos ver o que é que eu tenho acesso. This sou eu, o gerente, ponto. Tenho acesso ao nome? Tenho, porque o nome é público. Beleza? This ponto salário recebe
200. Tem acesso ao salário? Tenho, porque ele é protegido. Tem acesso ao CPF? Desse ponto CPF recebe. Não tem acesso ao CPF porque ele é privado. Tudo bem? Mesmo que o nosso gerente estivesse em outro pacote, no outro pacote ele consegue acessar o salário, mas quem está no outro pacote e não faz a herança não consegue. Tudo bem em relação ao acesso? Ok. Então vamos agora para outras coisinhas, tá certo? Eu prefiro fazer com bichinhos porque é mais difícil com os bichinhos. Então aqui não vai ser um funcionário, vai ser um gato. Vocês estavam com saudade dos gatos, não estava? Eu tenho certeza. O nosso gato tem nome e o nosso gato, vou colocar aqui, private, nome, e o nosso gato tem vidas. Todo gato tem nome e tem vidas. E quando eu crio um gato, public gato, todo gato vai ter um nome, string nome, para atribuir, tudo bem? Então eu vou lá e faço this.nome recebe nome. E todo gato começa com quantas vidas? 7. Dá para matar um gato 7 vezes antes de se livrar dele. Ok? E agora eu vou criar um outro gato. Como é que vocês querem que seja o novo gato? O nosso gato vai miar. Public void fazer miar. Como é que um gato mia? Pronto. Miau. Pronto. Eu vou criar agora um gato russo. Vocês já viram como é que o gato russo é? Nunca viram um gato russo? Ok. Então o gato russo começa sendo um gato normal. Ok. Vamos agora para o primeiro detalhe. Todo gato russo é um gato? Sim ou não? É. Só que a gente tem um detalhe. Para criar um gato, eu tenho que dar para ele um nome. Então ele está dizendo, olha, você não pode criar um gato russo, porque todo gato tem um nome, e eu não sei qual é o nome que eu vou dar para o gato russo. Não tem problema não. Todo gato russo, olha aqui, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui invoca o construtor da classe pai. Então eu estou fazendo o seguinte, todo gato russo também é um gato. Então, obrigatoriamente, na primeira linha do construtor, você tem que ter essa invocação aqui da classe pai. Então, todo gato russo vai ter, por enquanto, o mesmo nome. Então, quando eu disser, olha, eu quero criar um gato russo e o nome dele vai ser Fernando. Um gato russo é um gato. Então, ele invoca a criação do lado gato dele através desse super. E aí vai cair aqui, e ele vai criar, salvar o nome e salvar as vidas. Oi? Se ele invocasse mais do que o nome, ia ser tudo dentro desse super. Mas vamos uma coisa... Não, esse super, ele chama o construtor. O construtor aqui não invoca só, não precisa só da string, então ele está pulando daqui para cá. Então, miau... vamos aqui, miau... E aí ele vai colocar miau... com aí mais desse ponto vidas. Então aqui o meu gato russo, o meu gato normal vai miar e dizer quantas vidas ele tem. O meu gato russo por enquanto vai fazer a mesma coisa, miar e dizer quantas vidas ele tem. Então bora lá fazer nossos gatos miarem. Então eu vou criar um gato normal, gato recebe new gato. Gato famoso que não seja o Garfield. Tem nenhum? O Tom. Beleza. O Tom. Então eu criei o Tom. Agora eu vou mandar o Tom miar. Tom.miar. O que é que vocês esperam enxergar? Esse é fácil, né? Você invoca o miar do Tom, ele pula direto para cá e ele chama o miar do Tom e vai dizer miau. Deixa eu botar aqui o nome do gato. Desse ponto nome
mais miau com tantas vidas. Deixa eu deixar o miau no final. Ok, vamos deixar assim. Bora, Tom, mia aí. Beleza, de boa. Ok. Se eu criar um gato russo, ele vai fazer a mesma coisa? É porque não tem nenhuma mudança de comportamento. Um gato russo é como se fosse uma capa em cima de um gato, mas os dois são a mesma coisa, porque a nossa capa não acrescenta nada. Então, se eu mandar o gato russo miar, e aí a gente já tem a primeira coisa interessante. O Tom é um gato. Eu não tenho a mesma palavra aqui e aqui. Estão vendo aqui, ó? Eu estou criando um gato russo, mas salvando como gato. Eu posso tratar todos os gatos russos como gatos? Sim, porque eles são gatos. Não teria problema nenhum. O que não daria certo é eu fazer assim, ó. Porque nem todos os gatos são russos. Então eu não posso criar um gato e querer enxergar ele como uma coisa que ele não é. Mas todos os russos são gatos. Você pode imaginar a referência, o atributo, como uma forma de enxergar o elemento. Vamos andando, que vai ficar mais divertido agora. Então, ok. Diz. A gente chega já. Se vocês forem acompanhar, a gente ainda vai fazer um monte de coisa aqui, tá certo? Ok? Então vamos lá. Só que agora eu quero mudar o meu comportamento. Tá vendo? O meu gato russo, ele poderia apenas fazer o que o gato antigo faz. Mas ele poderia fazer uma coisa diferente. Sysout. Meu gato russo não mia assim. Ele mia Miovski. Tudo bem? Então, se eu mandar rodar o Tom, vamos aqui, uma coisa de cada vez. Ó. O Tom, eu criei um gato russo, salvei como gato russo e mandei meu gato russo miar. O que é que vocês esperam que ele mie? Como é que vocês esperam que ele mie? Miovski. Ok? Então, até aqui tudo dentro do esperado. Meu gato Rita mia com Miovski. Mas eu sinto falta do miado primitivo dele. Dentro da classe derivada, eu tenho como invocar métodos da classe primitiva, usando qual palavra mágica? Super. Então eu posso dizer super.miar. Então ele vai invocar o método da classe primitiva, que vai fazer esse miadinho aqui, e depois ele vai fazer o Miovski. Vamos ver aí. Ok? Tudo bem? Então eu tenho a classe derivada e tenho a classe primitiva. Então bora lá. Então, se eu fizer isso daqui também funciona. Que vai funcionar, a lógica vai funcionar assim. Ó. Criei um gato russo, salvei como gato, beleza? Aí eu mando esse gato miar. Aí ele pula para cá. Ok, miar. Só que antes de miar aqui, ele pergunta, ei, será que eu tenho uma camada a mais para invocar? Aí ele vê, opa, eu sou um gato russo. E aí ele invoca primeiro da camada mais externa. Aí ele pula para cá e executa isso daqui. Isso é o que a gente chama de... não é lazy evaluation, é... Tombas. Esqueci. Porque isso depende de linguagem para linguagem. No Java sempre funciona dessa forma. Sempre que você invocar um objeto, mesmo olhando da sua forma base, ele vai invocar a sua forma derivada. Funciona assim no Java, você não tem como mudar esse comportamento. Certo? Então vamos olhar aqui um pouquinho mais para os construtores, para a gente entender esse processo. Todos os gatos russos estão tendo o mesmo nome dos gatos normais, mas eu não poderia não ser assim. Eu posso fazer qualquer manipulação, mas eu tenho obrigatoriamente que chamar o construtor. Se eu tirar esse cara aqui,
É como se eu dissesse, ué, o gato russo não está inicializando a sua parte gato de ser. Antes de ser um russo, ele é um gato. Por isso que obrigatoriamente ele está vindo na primeira. É como se fosse a primeira coisa que ele faz antes de se tornar um gato, é se tornar um gato russo. Então eu posso dizer assim, gatos russos não tem apenas 7 vidas, tem muito mais vidas, tem 70 vidas. Só que eu posso fazer isso? Des.vidas recebe 70? Não, por quê? Porque é privado. Então eu poderia vir aqui. Então eu tenho duas opções. Ou eu dou um 7 vidas para eu ter acesso, ó, public 7 vidas. Então eu posso deixar o atributo privado. Des.vidas recebe value. E agora eu não faria des.vidas, eu faria des.7 vidas 70. Então mesmo como privado, ele pode alterar os atributos. Faltou void. Ok? Então agora, quando eu pedir para o Tom miar, ele vai miar com 70 vidas. Tá? Então, eu poderia mudar que o nome dele não vai ser mais Tom, vai ser todo animal que eu criar russo. Se ele não fosse mais o Tom, se ele fosse o Garfield, ele seria o Garfieldowski, só porque ele é russo. Os russos são fantásticos. Ok? Então vamos lá para uma outra coisa. Se o meu gato não for russo, o comportamento dele não ganha essa camada mais. Olha a minha camada mais. Nessa camada mais que eu coloco por cima do gato, tanto o comportamento miar está alterado, quanto o comportamento, o construtor está alterado. Eu posso, inclusive, de vez em quando vocês encontram um override. Já viram isso? Assim? Como é? Maiúsculo? Override. Isso daqui está indicando, tanto para a IDE quanto para você, que o miar está sobrescrevendo o método da classe base. Está vendo aqui? Esse miar, isso é um indicativo. A mesma coisa de quando você faz um toString. O teu toString está sobrescrevendo o método acima, o método da classe base. Todos os objetos em Java, todas as classes, derivam de object. Tá? Então, isso daqui, mesmo que não esteja explicitado, extends object. E é do object que ele puxa o toString. Não precisa estar explicitado, mas é isso que acontece. Então, bora lá. O meu gato russo, ele sabe fazer coisas que o gato normal não sabe fazer. Por exemplo, beber vodka. Beber vodka. Gato normal só bebe leite. Ok, então todos os gatos russos, para não passar ileso, des.vidas, cadê? Des.7 vidas. E mas eu não tenho acesso às vidas, né? Vou colocar como privado para não ter um monte de método aqui, senão fica ruim de protected, né? Protected. Então, não tenho mais 7 vidas. Des.vidas recebe 70. Então, todas as vezes que o meu gato russo bebe vodka, des.vidas menos 1. Ok? Glupovsky. Tá bebendo a vodka. Ok. Então tudo bem. Vamos fazer o nosso gato russo beber vodka. Ué, por que que o meu gato russo não pode beber vodka? Será que vocês conseguem descobrir? Bora lá.
Essa é difícil, mas se vocês olharem com atenção, por que é que o meu gato russo não consegue beber vodka? Ó, criei um gato russo, mas eu estou olhando para ele como se eu fosse um gato. Eu estou olhando para a parte de dentro. Olhando para ele como se fosse um gato, eu só posso invocar coisas que um gato faria. Se eu quero que ele beba vodka, eu tenho que olhar, tratá-lo como um gato russo. E aí um gato russo pode beber vodka. Tom.beber vodka. E agora quando eu mandar o tom.miar, o que ele vai fazer? Miau. Agora com 68 vidas. Ok? Tudo bem? Estão me acompanhando? Então vocês imaginam, vocês podem olhar para o processo de herança como se fosse uma casca que eu vou colocando, uma capa que eu vou colocando, como eu posso ver aquele elemento, tá certo? Então, mesmo por trás de todas as capas, todos eles são gatos, mas eu só posso invocar, dependendo da forma como eu olho para ele. Isso já me dá a nosso primeiro comportamento polimórfico. Eu posso tratar gatos e gatos russos da mesma forma, se eu olhar para eles enquanto gatos. Então vamos fazer aqui um saco de gato, ok? Então, nós vamos ter um array list de gato, saco recebe new array list de gato. Ctrl Shift O para importar o array list. Ok. O meu saco guarda gatos. Se ele guarda gatos, eu posso ter dentro do mesmo saco gatos normais e gatos russos. Então, no meu saco, eu vou adicionar um novo gato e o nome dele vai ser Bolinha. Alguém tem algum gato aí que queira dar um nome para cá? Bartolomeu, new gato, Bartolomeu. Lá na minha sogra tinha uma gata chamada Xaninha. Todo canto tem um gato chamado Xaninha. Agora vamos criar os gatos russos. New gato furioso. Saco.add new. Opa! Ok, vamos ver os nossos gatos agora. Então, como eu não tenho toString, então ao invés de miar, eu vou colocar isso aqui como se fosse um toString. Ok? Só que o toString retorna uma string e ao invés de imprimir isso daqui, eu vou retornar. Mudou muita coisa não, né? Só que ao invés de imprimir, eu vou retornar. Agora eu não tenho mais um miar, mas eu posso sobrescrever o toString. String. E aí eu posso retornar Miovski mais super ponto toString. Então bora lá. Como é que é o toString de um gato russo? É o Miovski mais o toString de um gato normal. Como é que é o toString de um gato normal? É isso que a gente fez bem aqui. Tudo bem? Então, agora eu vou imprimir todos os meus gatos. Para cada gato em saco. Como todo mundo é gato, posso tratar todo mundo da mesma forma. Sysout gato. Vou mandar imprimir o gato. Então, o que é que a gente vai enxergar? Bolinha
Miau com 7 vidas, Bartolomeu Miau com 7 vidas, Xaninha Miau com 7 vidas, Miovski do Furiosovski tem 70 vidas, e o Matadovski também tem 70 vidas. Ok, tem 70 vidas. Deixa eu botar a miada dele pro final. Então agora ele vai miar só no final de tudo. Mas ok? Tudo bem? Ó, então a gente tem aqui o que a gente chama de polimorfismo de classe. Eu tenho classes diferentes tratadas como se fossem a mesma classe, tratadas de forma polimórfica. Não interessa o que eles são, desde que eles se comportem dessa mesma forma. A gente tem sobrescrita de método. Eu tenho o método toString aqui, mas ele é sobrescrito. Eu poderia ter novos atributos num gato russo. Gato russo poderia ter, sei lá, o que um gato russo tem? Cirrose. Cirrose. Boolean. Boolean tem cirrose. Então, string ok. Se a quantidade de vidas, se des.vidas do gato for menor do que 30, é porque ele já bebeu muito uísque, né? Então, out mais com cirrose. Não, vou fazer assim não. Então, se desse ponto tem cirrose, aí eu boto com cirrose. Então, primeira dose que ele tomar desse ponto tem cirrose, recebe true. Beleza? Primeira dose que ele tomar, time out. Primeira dose. Ah, tá. Primeira dose que o gato tomar. Tem muito gato aqui, eu vou deixar só o Bartolomeu e a Xaninha. Eu vou alternar para ficar bonitinho. Ok, então vamos aqui. Então eu tenho o Furiosovski, o Bartolomeu, a Xaninha e o Matador. Ok. Tá ruim ele miar de duas formas diferentes, né? Como será que a gente consegue trocar esse miau por esse Miovski? Vamos pensar no jeito aqui? Não quero mais botar esse miau aqui. Vou tirar ele daqui e botar ele à parte, ó. Tá vendo o nosso toString? Vou tirar ele daqui e botar ele à parte. Public get public string get miado. E aqui eu retorno só o que? Miau. Beleza? Aí agora eu vou concatenar isso daqui no final. Mais get miado. Então, qual é a única coisa que eu tenho que sobrescrever agora no gato russo para ele miar certinho? O get miado. Então, eu tenho que ver aqui e o nosso get miado, olha, já gera direitinho, tá vendo? Não vai ser mais miau, vai ser Miovski. Ok? Então agora eu posso tirar isso daqui. Agora ficou interessante. Olha que quebra-cabeça. Quando eu mandar um gato russo miar, ok? Eu estou olhando para ele como gato. Beleza, mia. Aí ele vai pular aqui para o miado do gato russo. Estou aqui no miado do gato russo. Aí ele chama o quê? O miado do gato normal. Aí eu pulo para o miado do gato normal.
No toString do gato normal, ele vai pegar nome, vidas e get miado. Só que esse get miado vai pegar esse daqui ou do gato russo? Do gato russo. Aí pula para cá, pega o Miovsk, volta para cá, monta a string, retorna o toString e termina colocando com cirrose. Mas só depois da primeira dose. Desculpa, e é porque eu nem bebo. Aí na minha vida toda eu bebi uma latinha de cerveja só. Bora lá. Mas fica engraçado. É só meu pela diversão. É só meu pela diversão. Eu tinha um colega que dava cerveja pro cachorro, isso eu já vi. Eu disse, faça isso não, o bichinho vai ficar doente. Bora lá. Então, repetindo, ok? Na hora que eu chamar o toString do gato normal, é sucesso. Ele pula aqui pro toString do gato normal, monta a string, pega o miado do gato normal, retorna a string e morreu Maria Preá. Na hora que eu chamar o toString do gato russo, aí ele pula pro toString do gato russo. Cheguei bem aqui. Só que o toString do gato russo faz o quê? Invoca o toString do gato normal. Aí ele pula para cá. Só que para montar o toString do gato normal, eu tenho que invocar esse método, getMiado. Só que como ele está sobrescrito, eu pulo para cá, pego o Miovsk, volto para cá, retorno a string e devolvo para cá para ele finalizar. Então bora fazer esses gatos miarem. Ok, de boa. Furiosovski está miando com Miovsk, miau, miau, miau. Será que eu consigo dar vodka para esses gatos? Consigo fazer esses gatos beberem vodka? Pra gente terminar a aula de hoje, né? Para cada gato, faço o nosso amigo gato, ponto. Não posso. Não posso. Seria tão bom se eu pudesse fazer só os gatos russos beberem vodka, e ia ser legal. Ia tirar do saco, olhar pro gato, você é russo, aí ia dizer miau, aí você não, bota de volta no saco. Pega outro gato, você é russo, aí miau, bota os gatos, volta pro saco. Só que sem repetição, né? Você tem que ter um saco reserva assim. Tem uma forma de a gente fazer isso, tem uma forma de a gente perguntar para o objeto se ele é do tipo daquela classe. E em Java, o nome desse negócio é instance of. Então eu posso perguntar: senhor gato, você é uma instância de gato russo? Senhor gato, você é um gato russo? Aí ele vai dizer sim ou não, verdadeiro ou falso. Se ele for russo, aí eu dou uma dose para ele, né? Só que eu não posso fazer isso dessa forma. Gato.b. É o Eclipse ficando mais inteligente, né? Ah, tá, ele fez o cache automaticamente para mim. Ele fez o cache. O Eclipse percebeu que eu estava dentro do instance of e fez o cache, ou seja, ele converteu gato para gato russo. Não tem perigo de dar se eu tentasse fazer isso com gato normal, iria dar uma exceção de não consigo converter, por exemplo. Deixa eu gerar na marra essa exceção aqui, tá? Vou criar um gato, new gato, o nome dele vai ser o cobaia. E eu vou tentar fazer um gato russo, gr recebe gato. Ok? Se eu tentar fazer isso na marra, o Eclipse reclamando de sobrescrito de variáveis. Se eu tentar fazer isso na marra, ele já vai de cara me disparar uma exceção aqui, ó. Um gato normal não pode ser transformado num gato russo.
No nosso caso, a exceção aqui não vai acontecer, porque antes de transformá-lo, eu estou verificando se ele é. Então, eu posso fazer isso de um golpe só, que é fazendo cache forçado. Então, eu primeiro transformo ele em russo e depois invoco o beber vodka. Ou eu poderia fazer em dois golpes, né? Poderia fazer assim, gato russo, gr recebe, gato. E aí eu faria gr.beber vodka em 2 rounds. Ou então, como a gente estava, com um round só. Então, eu só vou fazer os gatos que forem russos beber vodka. E agora eu posso mostrar os gatos de novo. E o que é que teremos? 2 gatos com cirrose. Ok? Então, pessoal, só nesse exemplo a gente tem muita teoria sobre escrita, polimorfismo, herança, sobre escrita de método, sobre escrita de toString, polimorfismo de classe. Então, só isso daqui já é um bocado de teoria. Então, vocês vão ter aí 40 minutinhos para testar. Vocês podem testar com outros tipos de entidades, qualquer que vocês quiserem. Então, cria a entidade base, aí vai lá e tenta criar uma entidade derivada. E aí faz mais ou menos a mesma sequência. Cria um método, deriva o método, chama os dois, troca os tipos e manipulando vocês vão pegando o jeitinho. Então, esse exemplo ele vai direto para o GitHub agora, se vocês quiserem utilizar como exemplo. Eu acho que está melhor assim, não as aulas curtinhas, sem muito redundantes, não sei se vai ter papel de aula. Quanto mais aula, mais ativo fica. Marca só uns 2 graus, poderia colocar tudo no privado, mas eles têm que ter get capacidade, ah, sim.
E aí a música seria tem uma duração, vai dar um pé e vai dar uma certo? Agora vai. Tem muito que consegue fazer algumas coisas, pode imaginar algumas coisas com essa palavra, e testando a Constitui isso daqui, filho, ó, querido. Constitui isso daqui, ó. O construtor inicializa as variáveis, né? Então, quando eu crio um gato, new gato, eu tenho que passar o nome é salvo no nome e as outras variáveis, por exemplo, vidas, é salvo aqui. Isso é o construtor. O teu gato russo, no caso aqui, ele também tem um construtor. Tá vendo? O gato russo, ele é um gato, mas ele tem 70 vidas. Toda classe tem que ter um construtor. Cria o construtor da tua classe e coloca a música como classe. E aí fica finalizado o trabalho da semana passada. Cria uma operação de saque, entendeu? Cria um método de sacar. O método de sacar recebe, por exemplo, o valor de H. O método de sacar, ele vai tirar o primeiro e vai inserir nele, o método de sacar vai inserir uma operação de nome sacar. Então, lá embaixo vai ter só a conta para sacar R$15. Exato. E aí, quando você divide esse e aí, a própria operação de sacar que adiciona a operação na rede. E aí, o próprio método de sacar vai fazer a anotação. Tá de boa. Ok, todo mundo que está aqui fez o trabalho já apresentou, né? Tu corrige o teu? Vai fazer mal não pode fazer essa live do mensagem, não tem que ele vai
Ela tem o poder de nunca deixar ele sair da terra. O filme de um cachorro da Capitão Marvel. Assim, não da Capitão Marvel, mas da atriz no filme de Netflix que era assim. Vai procurar uma corrida, um negócio correndo. Por que, mano? Se esse mês não começou.